Por toda a Europa, o Dia do Trabalhador serviu para pedir mais justiça social e económica. As manifestações desta segunda-feira foram marcadas por uma expressão global de descontentamento. Em Espanha, realizaram-se mais de 70 marchas. En este 1 de mayo en concreto, lo que reivindicamos son unos sueldos dignos y además que se conserve con respecto a la inflación el salario. Na capital da Grécia, a manifestação juntou mais de 10 mil pessoas, numa altura em que os partidos tentam ganhar eleitores para as legislativas do próximo dia 21. Em Berlim, mais de 4 mil pessoas assinalaram o Dia do Trabalhador e exigiram menos desigualdade de salários às empresas e aos governos. Auszuruhen, sondern es ist ein Tag, darauf aufmerksam zu machen, dass es halt nicht richtig läuft in unserer Gesellschaft, wie unfair unsere Ressourcen verteilt ist, wie sehr Menschen bevorteilt oder eben benachteiligt werden und das ist nicht fair. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist ja aufzustehen und mich hier hinzustellen und sagen, hey, das ist nicht fair. Na Rússia, a guerra ofuscou as celebrações. Em vez dos grandes comícios com bandeiras vermelhas à volta do Kremlin, algumas dezenas de membros de vários grupos comunistas reuniram-se para uma breve manifestação perto do monumento a Karl Marx. 1º de maio com protestos em massa na França. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas nesta segunda-feira, Dia Internacional do Trabalhador, para expressar sua rejeição à reforma da Previdência. Ficou demonstrado que a mobilização ainda é muito forte. Estamos no fim de semana de 3 dias, com o 1º de maio caindo numa segunda-feira, com férias escolares para alguns. E temos números de mobilização que são históricos para o 1º de maio, na questão social, não na questão política como tivemos em 2002. Isso é um sinal de que o ressentimento e a raiva não estão diminuindo. Os sindicatos estão determinados a continuar a luta e esperam que o Conselho Constitucional valide na quarta-feira um pedido da oposição de esquerda para organizar um referendo que limite a idade de reforma aos 62 anos em vez dos 64 estabelecidos. O governo, que defende o texto como forma de evitar um futuro déficit no fundo de pensões, procura negociar uma melhoria nas condições de trabalho, mas os sindicatos ainda não decidiram se vão participar em conjunto da reunião que a primeira-ministra Elisabeth Borne vai propor em breve. Se partíamos do princípio de que nada pode ser mudado neste caso, então não faríamos mais nada e seríamos enganados, e não é assim. Devemos estar em uma democracia, poder para o povo, pelo povo e para o povo. Ainda tem 80% da gente contra a reforma da Previdência. Acho que o governo deveria ceder. É o papel dele. Ele tem que seguir a maioria, a opinião da maioria do povo. Embora os protestos tenham sido os maiores de 1º de maio em anos, não pareceram atingir o nível de mobilização do início de março. Autoridades registraram pouco mais de 780 mil manifestantes, enquanto o sindicato CGT calculou 2,3 milhões de mobilizados. Em Paris, manifestantes entraram em confronto com a polícia, que respondeu com gás lacrimogênio. O Ministério do Interior informou 291 pessoas detidas em todo o país, sendo 90 na capital. Violentos na França, manifestações por melhores salários e condições de trabalho em outros países. Veja como foi o 1º dia de maio pelo mundo. 291 detidos, 108 policiais feridos. Foi o resultado do Dia do Trabalhador em diversas cidades da França. A indignação com a impopular reforma da Previdência, imposta pelo governo de Emmanuel Macron, deu o tom dos protestos no feriado. Em Paris, as forças de segurança apelaram para as bombas de gás lacrimogênio e os jatos dos canhões de água para dispersar a multidão. Uma aposentadoria melhor também foi uma das demandas dos manifestantes portugueses. Muitos dos participantes da passeata pelas ruas do centro de Lisboa usaram cravos vermelhos, uma referência à revolução que encerrou a ditadura salazarista em 1974. Em Atenas, na Grécia, os sindicalistas fizeram a manifestação na frente do parlamento. O país terá novas eleições daqui a 20 dias.
Lagos, Manila, Seul, o dia foi uma oportunidade para trabalhadores em várias cidades do mundo saírem pelas ruas pedindo melhores condições de trabalho e salários, exatamente como nas origens do feriado no final do século XIX. Naquela época, Chicago, nos Estados Unidos, era uma das cidades mais industrializadas do mundo. Sem sucesso em negociar com os patrões, os sindicatos e seus trabalhadores decidiram fazer uma greve no dia 1º de maio de 1886, pedindo a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas. O movimento acabou em um violento conflito, com civis e policiais mortos e a condenação de anarquistas. 3 anos depois, em 1889, um congresso organizado pela Segunda Internacional Socialista instituiu o dia 1º de maio como o Dia do Trabalhador, em homenagem aos mártires da greve de Chicago. Na Argentina, uma multidão se reuniu em Buenos Aires. O ato de 1º de maio foi organizado por entidades sindicais e partidos de esquerda. Houve protesto contra as condições de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os manifestantes também cobraram medidas para moderar os efeitos da inflação. Chamou a atenção uma panela gigante onde foi preparada uma refeição. As chamadas cozinhas populares distribuíram alimentação aos participantes do ato. No Equador, manifestações foram realizadas em Quito. Alguns grupos pediram o impeachment do presidente Guillermo Lasso. Em Santiago, no Chile, uma marcha marcou a data. O Chile aprovou recentemente uma redução gradual na semana de trabalho de 45 para 40 horas. Com faixas e cartazes, manifestantes marcharam pela capital mexicana. Os grupos denunciaram a insegurança no trabalho, principalmente na área pública, com as demissões no setor. Manifestações e confrontos marcaram o 1º de maio na França. Milhares de pessoas foram às ruas de Paris em protesto contra o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Os manifestantes atiraram coquetéis Molotov e fogos de artifício contra a polícia. Em Lyon também teve confronto. Vândalos incendiaram carros e destruíram lojas. Violência também na Turquia. Pelo menos 35 pessoas foram presas em uma praça em Istambul durante as marchas lideradas por sindicatos. A manifestação estava proibida no local. Na Coreia do Sul, pelo menos 30 mil pessoas ocuparam o centro de Seul para exigir melhores condições de trabalho. E o desfile de 1º de maio na Praça da Revolução em Havana foi adiado por causa das chuvas e da falta de combustíveis. Em algumas províncias, a venda de diesel e de gasolina foi racionada. O evento da Central de Trabalhadores de Cuba, o único sindicato do país, foi remarcado para o próximo dia 5.